Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Evangelho de Mateus. Fala um pouco sobre o batismo de Jesus, sobre as máximas de liderança. Vou acompanhando aqui se o som está bacana. Amém, queridos? Olha o que diz o texto. Vamos orar primeiro, né, Pai? Obrigado por essa noite. Cada irmão, cada família, cada lá representado, cada servo, Pai, que dispôs esse período, esse tempo, para aprender com o Senhor. E para, meu Pai, ser ministrado por Ti. Que a Tua bênção reine sobre nós, que a Tua graça reine sobre nós de forma poderosa, em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 13 em diante. Por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadiu, dizendo: Eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: Deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele, Jesus, João, o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Capítulo 4, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, o diabo, aproximando-se, disse: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isso o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Queridos, Jesus precisava ser batizado? Tinha que batizar Jesus? Muitas pessoas pensam que o batismo é para perdão de pecados. Que o batismo, ele representa uma lavagem de pecados. E o batismo não é isso. O batismo é a confissão pública da fé de um servo de Deus. Quando nós nos batizamos, nós estamos dando entrada na família espiritual de Deus, que é a igreja na terra. Então o batismo, Paulo vai dizer que ele é o selo, ele é o símbolo do novo nascimento, de uma aliança. Nós estamos confessando para as pessoas que nós agora temos uma aliança com Cristo. Por isso nós nos batizamos. Então o batismo, embora a gente mergulhe na água no Rio Jordão, não é para lavar o nosso pecado. Nosso pecado ele só pode ser lavado no sangue de Jesus. Não existe nenhum detergente, nenhum sabão em pó, nenhum alvejante capaz de tirar os nossos pecados. Somente o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Porque se Jesus precisasse ser batizado para que o pecado dele fosse lavado, Jesus não seria o santo e o Cordeiro Santo que foi sacrificado no nosso lugar. Agora, então, por que Jesus se batizou? Quando João Batista vê Jesus vindo, João Batista fala assim: Eis ali o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Ontem a gente falou, não deu tempo de falar sobre os cabritos, né? Falamos um pouco da provisão de Deus, de Abraão, né? Deus proveu o cordeiro, o carneiro. Mas quando João Batista olha na beirada, nas margens do Rio Jordão, ele diz assim, irmão Joaquim: Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João Batista, num primeiro momento, ele se nega. Ele fala: Não, quem que tem que ser batizado? Não é o senhor, não, sou eu. Eu que tenho que ser batizado por ti. E não o contrário.
Eu sou o João Batista, mas aqui quem é o rei, quem é o cordeiro é o Senhor. Só que Jesus disse assim, deixa que se cumpra por enquanto. Porque Jesus fez aquilo a guisa, a título de exemplo. E aqui está o primeiro ponto que eu gostaria de falar com os irmãos presencialmente e os que estão online. Nós precisamos liderar pelo exemplo. Não adianta a gente querer liderar por palavras. Não adianta a irmã Rosana subir aqui e pregar bonito. Não vai resolver. Isso começa comigo. Palavras bonitas não convencem ninguém. Podem alegrar, podem emocionar. Mas o que de fato nos faz sermos servos de Deus de referência é o nosso exemplo. Então o próprio Cristo, mesmo não precisando, o irmão Reinaldo, Deise, os demais aí do online, Maísa, ele dá o exemplo. E o que eu gostaria que esse ano acontecesse aqui nessa igreja, nessa congregação, é que nós começássemos a ser notados por aqueles que estão aí afora como cristãos exemplares. Que as pessoas pudessem falar assim, poxa vida, eu queria, não com um semblante, um ar de inveja, nada disso, mas eu gostaria de ter essa mesma fé que a irmã fulana tem. Eu gostaria de ter essa mesma fé que o irmão fulano tem. Eu gostaria de ter esse mesmo caráter que o membro lá daquela igrejinha azul tem. Precisamos dar exemplos para os nossos filhos, exemplo para os nossos membros. Um verdadeiro líder, ele lidera pelo exemplo. Ele lidera pelas suas atitudes, pela sua postura. Como é que ele se comporta no dia a dia, como é que ele se comporta diante da luta, da prova, da dificuldade, da adversidade, do confronto, da afronta, da perseguição, da calúnia. Então Jesus está aqui falando para João Batista, por enquanto, deixa que se cumpra toda a justiça. Então João Batista admite, João Batista concorda. Nós precisamos concordar mesmo não concordando. Precisamos concordar com Cristo. Mesmo João Batista relutando no primeiro momento com aquele ato de Jesus de ser batizado, João Batista se submete à vontade de Cristo. É o que nós precisamos fazer. Então nós estamos aqui para subjugar, submeter a nossa vontade à vontade de Cristo. Vai ter dia que não vai dar vontade de orar, vai ter dia que não vai dar vontade de ler Bíblia, vai ter dia que não vai dar vontade de vir para o culto, vai ter mês que não vai dar vontade de dizimar, porque a gente está apertado, e está todo. Quem que não está apertado aí? Quem não tiver, me empresta um pouco, viu? Se você estiver no online, eu já mando a chave Pix agora, você já me passa um pouco de dinheiro. Vai ter mês que você não vai querer dizimar. Só que nós não fazemos coisas de acordo com a nossa vontade. Nós submetemos a nossa vontade à vontade daquele que nos chamou. À vontade daquele que nos comprou. Então nós deixamos de ser escravos do pecado, escravos do diabo, escravos do mundo. E passamos a ser, abre aspas e aspas duplas, servo, como que se um escravo fosse, mais livres, do Senhor Jesus. Hoje nós temos um dono. Então eu não sou mais dono do meu nariz. Eu já não faço mais o que eu quero. Eu já não faço mais aquilo que eu prefiro. Eu faço aquilo que é necessário. Muitas vezes não fazemos o que nós mais gostamos, mas fazemos o que é mais necessário, o que é necessário. Às vezes o mais necessário, meu Cristiano, não é o mais confortável, não. Às vezes o necessário dói, machuca. Às vezes o necessário é abrir mão de alguma coisa. Às vezes o necessário é abrir mão de tempo, é abrir mão de projetos pessoais, é abrir mão daquele sonho que a gente tinha, mas que não se alinhava ao projeto de Deus. Ontem eu disse, né, a Rose estava lá com as crianças, né, Rose, que a pior desgraça, né, o pior infortúnio na vida de um servo de Deus é fazer sucesso no lugar que Deus não o colocou. Fazer sucesso onde Deus não quer. Ter felicidade, abre aspas, pessoal, e ser um fracassado ministerial. Não está debaixo do propósito de Deus. Então o menino, ele faz arte o ano inteiro, Geraldinho. O Lucas não faz isso não, tá? Nem a Caiane. E muito menos o Cainão. Faz arte da vizinha um ano inteiro fazendo arte. Chega na beirada do Natal, você tem que dar uma melhorada, né? Senão, Papai Noel vai passar em outra casa, vai me abandonar aqui, minha janela, embaixo do meu travesseiro vai ficar vazio. Aí ele vai, faz uns agradinhos para a mãe, começa as meninas a limpar uma louça, os meninos a catar alguma coisinha no quintal que está bagunçado. E muito crente se comporta dessa maneira. Faz farra o ano inteiro. Desobedece o ano inteiro. É o ano inteiro deixando de fazer aquilo que Deus quer. Sendo desobediente, lutando contra o projeto de Deus, lutando contra aquilo que Deus tem na vida dele.
deixando de orar, priorizando outras coisas que não seja o reino. E ele, quando vai chegando o momento de receber uma bênção, precisando de uma bênção, ele começa a dizimar, dá uma boa oferta, uma oferta gorda, né? Aquela oferta que todo mundo quer, aquela oferta elefante, né? Aquela oferta gorda, pesada, achando que vai resolver, que vai aliviar a barra dele, que vai aliviar a situação dele diante de Deus. E, na verdade, isso não acontece e não deve acontecer. Nós precisamos ser os filhos obedientes. E obedecer implica em abrir mão da nossa vontade, em abrir mão daquilo que queremos e submetermos a nossa vontade à vontade de Deus. E é isso que nós estamos aqui querendo fazer neste lugar, submeter a nossa vontade à vontade dos céus. Amém? Alguém tem alguma pergunta para passar para pular a etapa aqui? Está ouvindo bem aí, né? Maravilha, glória a Deus. Então, uma voz brada do céu: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Eu gostaria que Deus olhasse para nós aqui, como congregação da Biquim, e falasse assim: ó, eu tenho prazer naquela igreja. Aquela igreja é uma igreja missionária, é uma igreja que ora, é uma igreja que busca os perdidos, é uma igreja que não desampara as órfãs, as viúvas, os órfãos, né, os necessitados, é uma igreja que põe a semente, o dízimo no lugar certo, é uma igreja que tem se preocupado com as crianças, com os adolescentes, é uma igreja que investe em casais, é uma igreja que dá oportunidade para novas pessoas, para novos membros. Eu gostaria que Deus olhasse esse ano de 2025 para nós e começasse a ver em nós filhos obedientes, uma igreja obediente, o corpo obediente, porque a cabeça comanda o corpo. E a igreja, ela é o corpo de Cristo. A cabeça, que é Cristo, ela deve comandar o corpo, Geraldinho. Se ela não comandar o corpo, está errado. Eu estou vendo muita gente, muita igreja, muito corpo, querendo assumir as suas decisões e andar desgovernados sem a cabeça. Nós precisamos nos submeter à vontade de Deus, à vontade de Cristo. Nós precisamos caminhar debaixo da autoridade de Cristo. Eu gostaria que esse ano Deus de fato olhasse para nós, seu irmão Carlinhos, olhasse para nós e falasse assim: aquela igreja está fazendo aquilo que eu gostaria que eles fizessem. Estão crescendo de forma saudável. É muito mais fácil que eles fazer campanha do sal, campanha do envelope, campanha do, como chama aí, campanha do gás de arruda, 3 dias. Se quiser eu faço também, os envelopes estão ali. Arranca um pouco de dinheiro da sede, não tem problema. Bom, a gente melhora a arrecadação. Encher a igreja, nossa, a igreja está cheia de gente vazia, não resolve nada. Já viu lata vazia? Você já viu lata vazia? Pega uma lata vazia de tinta, joga ela no quintal lá na sua casa. Pega ela e joga ela para você ver. Faz um barulhão ou não faz? Blá, 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 aquela barulheira. Mas está o que, gente? Vazia. Eu não quero uma igreja, e Deus também não quer uma igreja, lata vazia. Que faz um barulhão danado, mas não tem nada dentro. O que mostra se uma igreja de fato é saudável é o quanto de obediência ela tem ao projeto e aos princípios que Deus estabeleceu. É o quanto nós estamos frutificando. É o quanto que nós estamos, de fato, impactando na sociedade. É o quanto, de fato, as pessoas estão crescendo espiritualmente neste lugar. Não adianta a gente batizar e desviar. Batiza 5, desvia 4. Batiza 6 e desvia 7. Batiza 1, desvia 10. Vai resolver o que é isso aí? Precisamos frutificar e frutos saudáveis. Então, Jesus, Deus, esse aqui é meu filho amado, em quem eu tenho muita alegria, em quem eu tenho prazer, que realiza a minha vontade. Cristo se esvazia, assume forma de servo, assume a forma humana, para poder encarar uma cruz, encarar um propósito. E sobre ele está o Espírito Santo, numa imagem prefigurada de pomba, e ele é ali então revestido do Espírito Santo. Olha, Jesus é concebido pelo Espírito Santo, Jesus anda no poder do Espírito Santo, é revestido do Espírito Santo, o Espírito Santo faz parte de todo o ministério de Jesus. E quando Jesus ele é assunto aos céus, ele é recebido nos céus, ele envia o Espírito Santo para a igreja. Então nós não temos como fazer a obra de Deus se não for na dependência do Espírito Santo. Tem muita igreja fazendo a obra, de fato fazendo a obra mesmo de Deus, sem Deus. Fazendo a obra de Deus sem Deus. Fazendo a obra de Deus na habilidade. Estou cansado de ouvir, gente, pelo amor de Deus, na internet, em outros lugares que a gente frequenta, palavras motivacionais, belas palestras, ótimas palestras. Você pode chamar de tudo, menos de pregação. Uma ótima palestra motivacional, uma palestra financeira, uma palestra
para família, para casamento, maravilha. Mas a palavra de Deus, ela precisa gerar mudança, transformação no nosso caráter. Ela precisa nos tirar do lamaçal do pecado, nos confrontar com o nosso erro, nosso pecado, e reconhecer a nossa miserabilidade diante de Deus. E reconhecermos que se Deus não estiver na nossa vida, nós somos miseráveis pecadores. Essa é a função da igreja. Então não espere que eu vou dar uma palestra aqui para te motivar, né? Você vai vencer, fazer aquela teoria dos psicanalistas, né? Nada contra, tá? O psicanalista está ali para ser usado, os psicólogos. Você tem que reforçar a identidade, ficar falando. Essa bajulação não vai funcionar. Igreja, de fato, é palavra que transforma. Se você quiser ouvir alguma coisa para afirmar, fazer uma autoafirmação, uma confissão positiva, você procura um psicólogo lá, um psicanalista lá, e vai lá, paga lá 300, vai como chama? Na consulta, que ele vai reforçar aquilo de positivo que você tem, ele vai falar o que você quer ouvir, mas a igreja é o lugar que nós precisamos ouvir o que de fato nós precisamos. A igreja não é para ouvir o que a gente quer, né, irmão Joaquim? Não foi isso que eu disse aqui na oração? A igreja não é para a gente ouvir o que a gente quer. Se for para ouvir o que a gente quer, o que eu faço? Quando eu quero ouvir o que eu quero? Eu vou lá no YouTube, procuro um filme que eu gosto, procuro um jogo de futebol que eu gosto, procuro uma pregação que vai me agradar, clico e assisto. Assisto literalmente. Porque eu vou ouvir o que eu quero, estou com o controle na mão. Se começar a falar uma coisa que eu não quero, eu mudo de canal, eu mudo de programa, eu mudo de pregador. Sai fora, esse cara aqui está pegando pesado, deixa eu pular para outro. Esse aqui melhorou. Esse aqui está melhor, está mais light, está bom. Né? Você quer ouvir um cara bom para ouvir aí, você põe lá o David Leonardo. Maravilha. Um grande pregador. Um outro estilo de mensagem, um evangelista. Ele não vai bater na senhora nenhuma, ele não vai falar mal dos seus pecados, ele vai sempre falar uma palavra de amor, e o evangelho de fato é amor, gente. Isso não é uma crítica aí. Esse é o ministério que Deus chamou ele para fazer. Você não vai ser confrontado nunca. Você quer ouvir essa bugada pedrada, você pega outros aí que vão poder falar da palavra do Senhor e te confrontar o seu pecado. Tudo deve ser feito na dependência do Espírito Santo. A igreja que tenta fazer, irmã Rosana, a obra, na força dela, ela vai se desgastar. Você vê algumas igrejas, elas atingem um certo ápice, elas crescem, e chega no momento, elas têm um platô, que a gente chama, né? Elas param, estagnam, e depois elas começam a descer a ladeira. É a síndrome da adolescente, né? Com 16, 17, está tudo firminho. Chega no auge, quem sabe, hein? Chega no auge dos 40, depois começa a descer a ladeira. É mais ou menos isso? Não, todo mundo, né? Todo mundo chega no auge e depois a verdade é que a gente, de alguma forma, mesmo que seja na faixa etária, a gente vai descendo a ladeira. A verdade é essa. Mas algumas igrejas, elas atingem um certo ápice, elas desenvolvem um bom trabalho, mas chega um momento, elas estagnam, paralisam e depois começam a decrescer, a declinar. É mais ou menos a lei da gravidade, é mais ou menos isso aí mesmo. Dizem que tem prazo de validade, né? Dizem que tem. Então, se nós não dependemos sempre do Espírito, vai chegar um momento que isso vai acontecer em nós. A gente vai ficar cansado. Porque cansa, gente. Ou não cansa? Ninguém cansa aqui. Todo mundo aqui é incansável, é imparável. A gente cansa. A gente tem problema em casa, a gente tem uma esposa, né? Eu tenho esposa, você tem esposa? Nós tem marido, né? As meninas aí, né? Você tem um marido chato, que pega no pé. Você tem uns filhos. Você tem conta para pagar ou não tem? Não tiver, eu te dou um pouco aí, viu? Você que está no online, se não tiver conta, você pega e me fala que eu te mando um pouco. A gente tem conta para pagar. Enquanto a gente está nesse mundo, a gente está sujeito às coisas do mundo. Enquanto a gente está aqui nessa terra, a gente está sujeito à realidade da terra. Agora, a grande questão, que se nós estamos dependendo do Espírito Santo para fazer, ele nos ajuda, ele nos sustenta, ele nos leva a atingir o objetivo. Então, na força do nosso braço, nós não conseguiremos fazer. Não adianta fazer uma grande performance aqui. Se o Espírito de Deus estiver presente, vão ser palavras. Palavras jogadas ao vento. Palavras ministradas, sermões sem poder. Já dizia um grande pregador, né? Se o seu sermão não produzir fogo, conversão no auditório, naqueles que te ouvem, se você não colocar fogo no seu sermão a ponto dele tocar o coração das pessoas, você pega o seu sermão e coloca aí no fogo, e não vale para nada. A pregação, o testemunho de vida, precisa incendiar o coração das pessoas, precisa aquecer o coração das pessoas, precisa impactar a vida das pessoas. Se esse sermão não impacta a vida de ninguém, coloca esse sermão no fogo, que ele não serve para nada. Então nós precisamos depender
do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai mudar. É o Espírito Santo que muda o caráter. É o Espírito Santo que muda a nossa maneira de pensar. É o Espírito Santo que nos dá força para resistir o dia mal, para resistir o diabo, para vencer o pecado, para ser liberto de uma situação, para nos livrar da tentação, né? É o Espírito Santo. Então Jesus, no seu batismo, ele já vê ali o Espírito Santo, o Pai. E após o batismo, no capítulo 4, acontece algo interessante. Alguém tem alguma colocação nesse sentido aí, até aqui? Tem, irmã Rosana? Alguém do online aí? Fala comigo. Se tiver alguma pergunta, né? Quem saiu, eu estou sabendo, hein? Tá dando para ver quem saiu, hein? Não vem com essa mentirada que ficou até o final, não, viu? Tô te vendo, hein? Ai, ai, ai. A grande questão é que Jesus, o Pai brada, o Espírito Santo aparece em forma corpórea de pomba, veio sobre ele, e a seguir esse Espírito Santo, leva ele para onde? Para o deserto. Gente, o Espírito Santo que levou Jesus para o deserto. Eu já vi gente pregando, falando que foi o diabo que levou. Que o diabo pegou Jesus, levou Jesus para o deserto. Arrastou Jesus para o deserto. O que está escrito na sua Bíblia aí, Cristiano? No 4. O Espírito conduziu Jesus ao deserto. Então tem momentos que o próprio Espírito de Deus nos conduz ao deserto. Não é para você morrer, não é para te deixar na solidão, não é para você entrar em depressão, mas é para Ele ter um particular contigo. Aqui, além de ser um cumprimento da Bíblia, um cumprimento como se fosse uma tipologia bíblica, aqui há uma clara manifestação da necessidade do Espírito Santo conduzir a nossa vida. Moisés não ficou 40 dias lá, subiu ao monte, na verdade 33 dias, né? Ele desceu 7 dias antes. Ficou 40 dias para receber a lei, né? Na teoria, ele ficou 40 dias no monte, recebe a lei. Não é isso que acontece lá no Gênesis? Lá no Antigo Testamento? Aqui Jesus fica 40 dias no deserto para pregar do Sermão do Monte, no capítulo 5. Então há uma questão teológica, uma questão tipológica aqui, mas uma aplicação prática seria o quê? O Espírito de Deus muitas vezes nos conduz ao deserto para que nós possamos ter um momento de intimidade com Deus. Muitas vezes Deus permite uns desertos na nossa vida, Deus permite os desertos na nossa caminhada para que Deus possa ser o nosso tudo. Tem hora que Ele tem que nos levar para onde a gente não tem nada, para nós dependermos exclusivamente e unicamente dEle. Porque senão a gente começa a depender do cartão de crédito do marido, a gente começa a depender dos nossos contatos pessoais, a gente começa a depender da oração de A, da oração de B, mas tem hora que o Espírito de Deus nos leva ao deserto para que nós possamos ter uma experiência pessoal, exclusiva e uma dependência do Espírito Santo. Tem hora que é necessário a gente passar pelo deserto, porque a gente às vezes começa a confiar demais na nossa habilidade. A gente começa a confiar demais naquilo que a gente é bom. E isso é uma revelação, tá? É uma revelação. Eu comentei com alguém aí, acho que foi com minha esposa. O diabo nos derruba aonde a gente é bom, tá? O diabo não derruba você onde você é ruim, não. Porque onde você é ruim, você vigia, você fica esperto. Aonde você é bom, que o diabo quer te derrubar. O diabo quer nos derrubar no nosso ponto forte. Eu não caio, não. Não tem problema de olhar para a bunda dessas mulheres, eu estou no YouTube, não até esqueci, né? Oh, Jesus, tem misericórdia. Olhar para essas meninas com essa bunda de fora, não cai, não tem. Vai para você ver, depois você me conta. Eu não tenho problema com o dinheiro, não, eu posso mexer e tal, eu sou fiel. Vai para você ver. Eu não tenho problema com isso. O diabo nos derruba aonde a gente é bom. Porque é nesse lugar onde somos bons, nós não vigiamos. Nós deixamos a dependência, a vigilância, e o diabo consegue nos derrubar. Jesus fica ali 40 dias no deserto, pelo Espírito de Deus, jejuando e orando. E no momento que Jesus está mais debilitado, o diabo aparece para ele, não é isso? E começa a fazer ofertas. Jesus, se você der, olha uma pedra aí, está parecendo um pão com creme, olha que delícia, está até brilhando, olha o creminho aí, transforma essa pedra em pão, Jesus. No momento de maior fraqueza, o diabo vem e tenta tirar Jesus do propósito. É inevitável que passemos dias maus. É inevitável que na nossa caminhada existam momentos de fraqueza. Todos nós passaremos por momentos de fraqueza. Às vezes a pessoa está tentando ser liberta de um vício, uma bebida, ela consegue ficar 1, 2, 5, 10 dias sem beber e de repente no 11º dia, por um descuido ela bebe. E ela volta a estacar zero. Momento de fraqueza.
Às vezes as irmãs aí, vocês não fazem isso não, né? Isso aqui é só por exemplo, tá? Ninguém faz isso aqui. Você está ali, eu não vou gastar mais no cartão de crédito. Aí não compra, né, amor? Não compra, né, Rosana? Rosana não gasta no cartão de crédito, né, Rosana? Né, Deise? Você não gasta também não, Deise. Tenho certeza, você, a Maísa, a Pâmela, nenhuma de vocês, né, Leandro? Vocês gastam aí no cartão de crédito. E eu não vou gastar mais esse ano no cartão de crédito. Eu vou zerar, eu vou fechar minha conta na Shopee, na Chain, no Mercado Livre, eu vou fechar na Temu agora, tem a Temu, né? Eu vou zerar, eu vou pagar aquelas 3 parcelas que eu dei para a Cristina e eu não vou gastar mais. Aí, daqui a pouquinho, a tentação vem, você cede. Todo momento de maior fraqueza, muitas vezes que passamos, a gente acha que acabou, a gente acha que Deus não vai perdoar, que Deus não vai nos dar uma nova oportunidade, mas um momento de fraqueza não pode ser uma normalidade, mas é um evento que vai acontecer na vida de todos nós. Todos nós seremos tentados pelo próprio diabo, e muitas vezes tentados pela nossa própria cobiça, pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria falta de vigilância, e podemos estar suscetíveis a cair. Infelizmente, a única pessoa que não cai é aquele que não está de pé. Qualquer um que estiver de pé tem que orar, vigiar, se cuidar, pedir a graça de Deus, a bênção de Deus, a misericórdia de Deus, para que ele não venha tombar na fé. Aí, ó, é de Deus, está na unção do Espírito. Quem que foi? A Tamara está na unção aí, tá vendo? Ei, glória. É exatamente isso aí, minhas filhas. Só cai quem está de pé. Então eu não quero ser um obreiro que depois de tendo pregado a vocês, dizia Paulo, e eu repito as palavras de Paulo, eu não quero eu mesmo ter ensinado a vocês e eu mesmo ser considerado desaprovado. Eu não quero no fim da minha caminhada, depois alguém chegar e falar, nossa, pregou tantas vezes, nossa, tinha uma esposa linda, maravilhosa, uma família maravilhosa, mas hoje está desviado. Eu não quero chegar naquele grande dia e dizer para Deus assim, olha, Senhor, no teu nome eu fiz, no teu nome eu realizei, no teu nome eu fiz, aconteceu, observa você ver lá em Mateus 24, eu fiz, e naquele dia Deus vai dizer, eu nunca te conheci, realmente você fez tudo sozinho, sem a minha ajuda, sem a minha dependência. Você fez o que você queria. Que as FL que você marcava lá, você marcava por sua conta. Aquela oração que você vinha, você estava orando para as paredes, porque você nunca se converteu a mim. Eu não quero receber, naquele dia, uma porta na cara dos céus. Mas eu quero ter meu nome gritado, meu nome bradado, vinde bendito de meu Pai, entrar pelas portas que tem preparado. Naquele dia, para isso nós estamos aqui, irmãos. É para que naquele dia nós possamos estar dizendo ao Senhor, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez uma grande obra na terra através da minha vida, e eu pude ter a oportunidade, o privilégio de ser um cooperador com o seu evangelho, um cooperador da sua obra, um cooperador da sua casa. O Espírito de Deus então chega, reveste Jesus, leva Jesus para o deserto, o diabo tenta, e o diabo seduz, né? Não só de pão viverá o homem, responde Jesus para ele, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que alimenta o crente é a palavra, queridos. Eu não conheço na Bíblia nenhum lugar que fala que oração é alimento, não conheço. Eu nunca vi, talvez você tenha visto, pode, não tem problema, clica aí no online e me manda, eu não vi, não estou dizendo que não tem, eu nunca li, que na Bíblia fala oração que alimenta. A oração traz proximidade, comunhão, é necessária, a oração ela move os céus, e não tem dúvida do poder da oração e do jejum. Mas o que de fato nos sustenta é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Por isso é necessário lermos a Bíblia, ainda que seja um capítulo por dia, ainda que seja um livro que a gente pegue e comece a ler, porque é a palavra que vai te alimentar. Cristo rebate ao diabo com a palavra. Satanás, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Tem muita gente que está preocupado em comer pão dos homens, e se esquecendo da verdadeira palavra que alimenta. O que alimenta o crente é a palavra. Já dizia um grande pregador, a ideia está fraca, mas já dizia um grande pregador o seguinte, que nos últimos dias, ao invés de pregadores pregando a palavra de Cristo, nós teríamos nas igrejas palhaços entretendo bodes, dizia um grande pregador. Que nos últimos dias, exatamente, meu amor, que nos últimos dias, ao invés de ter pregadores pregando a palavra de Deus, haveria nos púlpitos palhaços entretendo bodes. Então o que alimenta a igreja é a palavra.
É a palavra de Deus. Não é minha sabedoria, não são as minhas heresias, não é o que eu penso, é a palavra de Deus. E que Deus nos dê, a mim, a todos que subirem aqui, a vocês que estão aqui me ouvindo, a vocês que estão em casa, que nos dê uma palavra que venha de fato a vir de Deus. Que o diabo não tenha lugar na nossa vida para dar uma palavra que venha da carne, uma palavra que venha do próprio inferno, mas uma palavra de Deus, que seja poderosa para mudar a vida das pessoas. Satanás, nem só de pão viverá o homem, não. Não adianta eu ficar de barriga cheia e de coração vazio, não adianta eu ficar com a vida cheia, mas com a palavra de Deus longe de mim. O que alimenta a vida do crente é a palavra. É a palavra que vai te sustentar no dia da angústia, é a palavra que não vai deixar você desistir, é a palavra de Deus que vai te impulsionar a ir adiante, mesmo você querendo parar, mesmo você querendo entregar, voltar atrás, é a palavra de Deus que vai te levar adiante, você vai vencer pelo poder da palavra de Cristo. O diabo não desiste, né? O tentador se aproxima dele e falou mais uma coisa, vamos ali, vamos subir no pináculo do templo, em cima do templo, e o diabo mostra para ele todos os reinos, né? Olha, se você me adorar, eu vou te dar tudo, atira aqui abaixo, né? Leva no pináculo do templo, e fala assim, se você é filho de Deus, joga-te daqui de cima, porque está escrito que os anjos ordenará a teu respeito para que te guardem, ou seja, os anjos vão te proteger, pode pular daqui de cima, pode se arriscar, não tem problema. Observe que leva em cima do pináculo do templo, da igreja, e manda Jesus se jogar lá de cima, um suicídio, né? Joga-se de cima. Nós não podemos subir no alto da religiosidade, no pináculo do templo. Tem muito crente subindo, irmão Carlinhos, no pináculo do templo, olhando outros irmãos de cima para baixo. A nossa religiosidade nos faz julgar os nossos irmãos. O horário, não dá 5 minutos para terminar, me avisa. A nossa religiosidade nos faz olhar os irmãos de cima para baixo. Fulano, lá de cima. O diabo muitas vezes quer nos levar no pináculo do templo, do nosso salto alto, e a gente olhar os irmãos de cima para baixo e julgando-os, falando assim para eles, fulano fez isso, fulano fez aquilo, fulano separou, fulano está devendo, fulano não sei o quê, ciclano, beltrano. O diabo muitas vezes, em cima do templo, ele quer colocar dentro de nós um sentimento de que nós estamos num patamar, numa realidade, nós temos o direito de julgar as pessoas. Agora eu te pergunto, quem que vai condenar, quem que vai julgar, quem que vai criticar, quem que vai condenar, apontar uma condenação para aquele que a graça de Deus o abraçou? Aquele que a graça de Cristo alcançou. Quem aqui está apto a julgar aquele por quem o sangue de Jesus foi derramado, o sangue de Jesus foi vertido? O único que poderia julgar, criticar e de repente trazer algum juízo é o próprio Cristo, e ele assim não o fez com a mulher adúltera. Temos um exemplo bíblico disso. O diabo muitas vezes vai tentar nos colocar, irmã Rosana, no pináculo do templo da nossa religiosidade, julgando as pessoas. E nós não temos o direito de julgar pessoas, o juízo vai ser feito naquele dia por Deus. Nós podemos selecionar as amizades, nós devemos selecionar as pessoas com as quais andamos e devemos fazer isso, mas julgar, a gente não estava na vida, na situação, a gente não sabe da realidade da pessoa, não sabe de onde ela saiu, a gente não sabe o que ela enfrentou. Deus não nos constituiu juiz de nada e de ninguém. Nós temos que estar aqui intercedendo, pedindo ao Senhor, que através de nós, essas pessoas que por algum motivo estão de repente no pecado, de repente numa situação difícil, de repente num momento de frieza espiritual, que Deus possa nos usar com mão poderosa, como companheiro de oração, e levantá-los, colocá-los de pé para a glória de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Tem muita gente subindo no pináculo do templo. Hoje estamos aqui, né? A gente prega aqui na congregação. Imagina só, daqui a pouco começa a surgir convite. Ô, irmã Cristina, ô, irmã Carla, ô, irmã Deise, ô, irmã Tamara, vem pregar no congresso, irmã Paloma, Pâmela, todas as irmãs e irmãos aí, Jaco Geraldinho e tal, Carlinhos, Rosana, vem pregar aqui. Aí a gente começa a pregar, né? Vai na congregaçãozinha de meia dúzia de gente, prega, aí vai lá na rocinha e prega. Daqui a pouquinho, Deus ventila o seu nome aí sobre toda a terra, amém? Quem recebe? Quem recebe? Amém. Tem um crente aqui, ó, é o glória. Ventila o seu nome.
Aí depois para pregar tem que cobrar, tem que pagar para te ouvir. Eu não sou contra a oferta, tá, querido? Eu acho que quem vive da obra, ele merece e deve ter uma oferta. É bíblico. Aqueles que vivem do Evangelho, que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Aqueles que presidem sobre nós são merecedores de redobrados honorários. É isso que a Bíblia diz. Agora, eu cobrar cachê, eu cobrar um valor para poder pregar a palavra de Deus. Eu vou, se me der 10 mil, tem que antecipar 2 mil. Eu vou, se me der 7 mil, 15 mil, e se fizer o hotel for X estrelas. Eu vou, se tiver um carro me buscar em tal lugar. Eu vou, se for de avião. Esse tipo de exigência mostra o caráter do pregador. Não deveria nem de chamar um indivíduo desse daí. Porque não podemos cobrar por aquilo que não é nosso. A palavra não é nossa. O sangue derramado não foi o nosso. Não devemos, não podemos cobrar por aquilo que não nos pertence. Nós somos aqui cooperadores do Evangelho da graça de Cristo, anunciadores, proclamadores de uma boa nova, de uma boa notícia, e essa notícia é Jesus Cristo. Ele é o único que poderia cobrar, e assim não fez. Mas tem muita gente subindo no pináculo do monte, do templo, e quando chega um patamar ministerial, ele já não quer mais ouvir as pessoas mais humildes, ele já sai para o fundo da igreja. Não é assim que acontece, amado? Estou falando alguma mentira aqui? Acaba o culto, ele já sai para o fundo, já vai para o estacionamento, lá para a vaga do carro dele que está separadinho, ele não quer ter contato com ninguém. É um artista, um popstar. Vou dar um exemplo rápido aqui. Teve um rapaz que veio cantar aqui no calçadão, é até famoso, até conhecido, né? No final lá, acabou o louvor, todo mundo foi lá tirar uma foto, conversar com ele, recebeu todo mundo tão bem, né? Todo mundo estava ali, pegou na mão, conversou com ele, tranquilo. Mas você vê em alguns lugares, alguns louvoristas, adoradores, pregadores, que se sentem no pináculo do templo, que se sentem mais popstar ou mais acima do próprio Cristo, que se sentem o dono da mensagem, o dono da adoração. E às vezes, nós estamos perdendo tempo ouvindo essa gente. Às vezes, nós estamos perdendo o nosso tempo precioso ouvindo esse tipo de gente. Eu te dou um conselho, você que está no online, você que está aqui. Não perca o seu tempo ouvindo pessoas que não têm um exemplo, uma vida exemplar para poder pregar para você. Não perca o seu tempo. Ouça pessoas que têm algo dos céus para a sua vida. O diabo coloca Jesus no pináculo do templo e fala, se atire daqui, se jogue daqui. Porque se você cair, os anjos vão te segurar. Isso não é novidade para ninguém. Quando no meio gospel, né, de fato é o meio gospel que se chama mesmo, uma pessoa famosa, algum grande líder é derrubado, é vencido em alguma área sexual, financeira, familiar, ele de alguma forma ele é tombado, ele acha que aquilo vai ter um efeito somente na vida dele. E o pecado de qualquer pessoa, ele traz prejuízos para ele e para quem está à volta. E um grande líder, uma pessoa que tem influência sobre muitas pessoas, o strike, né, que a gente fala, o estrago é muito maior. Quanto mais lhe é dado, mais nos é cobrado. Hoje nós temos aqui uma igreja com X número de membros, mas vai chegar o tempo, nós teremos aqui muitas pessoas, que nós teremos aqui um grande estacionamento, amém? Quem crê, um estacionamento para receber os carros, porque se a gente colocar os carros na rua, vai fechar a rua, não vai ter como ninguém passar. Vai chegar um momento que essa igreja aqui, onde nós estamos reunidos, vai ser a salinha das crianças. Eu creio nisso. Se eu não crescesse nisso, eu não estaria aqui, queridos. Isso aqui é a igrejinha, abre aspas, das crianças, o tempo todo. Vai lá na igreja wesleyana lá, não, agora só tem criança lá agora. Só tem criança, 100 crianças lá. Né, isso ajuda a fazer mais uns fios, para poder aumentar a igreja. Eu preciso aumentar a igreja, viu? Né? Faz mais uns fios, Carlinhos, ó, viu? Seu Deise, vocês dão lá, né, Paloma, Pâmela, viu? Arruma mais uns fios aí, porque eu preciso aumentar a igreja. A gente tem que crescer de um jeito ou de outro. No pináculo do templo. Jesus fala, não pode tentar o Senhor teu Deus. E depois a última coisa para a gente terminar e caminhar para o final, o diabo mostra os reinos do mundo. E fala, tudo isso te darei, se prostrado, me adorares. Vou te dar tudo. Tudo isso aqui, ó. Está vendo todo esse sistema aí, Jesus? Você acha que se o diabo tivesse mentido, porque ele é o pai da mentira, Jesus falou assim, eu sou mentiroso. Você não tem nada aqui, isso não é nada seu. Mas o sistema corrompido do mundo é governado pelo diabo. O Deus desse século é o diabo. Aquele que está coordenando esse sistema podre, esse sistema corrompido, caído, é o diabo. E o diabo está exercendo poder sobre a mídia,
poder sobre a televisão, a internet, para tentar desviar os nossos filhos, com influências, com programas, com entretenimento, com TikTok, com Instagram, com todas as mídias sociais. Não existe, eu tenho dito isso aqui de forma bastante até repetitiva, redundante, não existe vácuo, não existe lacuna no poder. O espaço que eu não ocupo é ocupado. Traduzindo para vocês aí, a mente que está vazia é a oficina de quem? Do diabo. Sabe com que as pessoas falam isso? Com base no quê? Quando um corpo está vazio, quando o Espírito Santo de Deus entra, limpa a casa, e a casa depois fica vazia, vem 7 espíritos piores. Então aquilo que está vazio, o diabo ocupa. Por isso eu preciso me ocupar com as coisas de Deus, me ocupar com aquilo que é do alto, me ocupar com o propósito de Deus. Nós como igreja, precisamos estar na internet, precisamos estar nas ruas, precisamos estar nas praças, precisamos estar nos lares, nos abrigos, precisamos estar na escola com palestras, precisamos estar onde pudermos estar. Porque se a gente não ocupar esses lugares, o diabo ocupará. Vai ter palestra LGBT lá, vai ter palestra falando de sexualidade, querendo trazer de prejuízo para os nossos filhos. Mas nós, como igreja, precisamos ocupar esses espaços. Chegou o momento da igreja entender que a igreja não está adstrita, ela não está restrita ao templo. Vamos ser igreja fora das 4 paredes. Ser igreja fora das 4 paredes, amados, não é fazer um culto na praça. Isso aí é fazer um culto na praça. A gente ir lá para a praça fazer um culto, isso é fazer culto na praça. Ser igreja além das 4 paredes é a igreja de Cristo que reúne dentro de um templo, influenciar de tal forma a sociedade, a ponto da sociedade mudar, a ponto da sociedade mudar do seu comportamento. Isso é ser igreja fora das 4 paredes. Ser igreja fora das 4 paredes é lá no seu trabalho, é lá no seu serviço, é lá na sua família, naquele churrasco, naquele aniversário, nós darmos bom testemunho, falarmos e também testemunharmos com atitude do que Deus fez na nossa vida. Isso é ser igreja fora das 4 paredes. Ser igreja fora das 4 paredes é as pessoas olharem para a minha rede social e a minha rede social transmitir a graça e a paz de Cristo. Isso é ser igreja fora das 4 paredes. Ser igreja fora das 4 paredes é dar uma cesta básica para quem precisa. É alcançar o perdido. É ir até onde as pessoas estão sedentas. Isso é ser igreja fora das 4 paredes. A grande realidade é que a igreja deixou de ocupar algumas áreas desse sistema. E o diabo foi e tomou tudo para ele. O diabo tomou tudo para ele. Mas hoje a igreja tem acordado nesse ponto. Nós já temos visto professores cristãos, políticos cristãos, empresários cristãos, pessoas influencers cristãos, blogs, né? Eu vejo uma mudança muito significativa, irmão Carlinhos, na música, no louvor. Antigamente não tinha esse tanto de música que tem hoje, né? Tem música de tudo quanto é tipo. Tem axé, tem hip hop, tem, como que chama aqueles que eles gostam aí? É trance? Pagode, como que é? Trap, é uma palavra que eu queria dizer. Trap, tem para todos os gostos. É claro que existem estilos musicais, que aí é uma situação para uma outra oportunidade, que trazem algumas dificuldades, mas o que importa nesse momento aqui, a título de conhecimento, é a letra, aquilo que nós invocamos, a quem nós adoramos. Então, um camarada que gosta de axé, tem axé de Cristo também. Então, vai ouvir só axé de Cristo, né? Se estiver dentro de casa, aproveita a esposa, já dá uma dançada com ela também, não tem problema não, né? Se tiver só o casal, dança lá na boquinha da garrafa, dá tudo certo, né? Não tem dificuldade, não tem problema, viu? Você que me vê aí, não desvia não. Não desvia não. Então hoje nós vemos uma grande mudança na música. Porque a igreja entendeu que é necessário ocupar esse segmento. O diabo tomou um sistema. E nós, como igreja, não podemos permitir que ele governe sobre nós, sobre os nossos filhos, sobre a nossa vida. Precisamos influenciar, precisamos ser resposta de Deus para essa geração. Precisamos ser a resposta de Deus para as perguntas que estão surgindo. Nós estamos aqui para isso, para sermos líderes capazes de liderar pessoas até Cristo. Precisamos nos atualizar como igreja. Aquela igreja antiga, né? Estamos aqui, 7 minutos para terminar, né? Tem alguma pergunta aí, querido? Vou falar sobre a igreja antiga. Alguém tem alguma pergunta? Elianda, tem alguma pergunta, Elianda? O mundo dos irmãos, a Maria. Quem está mais aí, ó? Dá um amém quem está online aí. Quem está online, fala um amém aí, ó. Ai, 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 hein? Vocês firmam o corpo. A grande questão
que a igreja é a moda antiga? Ah, porque a igreja que passou, passou, gente. A igreja é denominação. A igreja é denominação. Passou. Hoje nós somos uma igreja do século 21. Nós precisamos ser resposta para essa geração. Então essa geração é a geração da internet, é a geração das mídias sociais, é a geração de outra mentalidade. Nós não podemos ser uma igreja que dá respostas para a geração que passou. Você quer ver um exemplo muito claro do que acontecia no passado, que hoje não acontece mais? Não muito. Antigamente o pastor, ele parecia um cigano espiritual, né? Cada ano numa igreja, não era assim que funcionava? Ou aqui não acontecia isso também? Era um movimento que existia. Ficava 1, 2 aninhos, aí falava, meu tempo acabou. Dá um café lá, meu filho. Meu tempo acabou. Então fala, minha filha. Pode falar, abre o microfone e fala. Na hora que chegar, você me avisa. O que acontece? Tem igreja que está querendo ser dar resposta para perguntas que não existem mais. A geração hoje é a geração hoje da internet, da mídia. Agora, antigamente, os pastores ficavam 2 anos na igreja e eles falavam assim, meu tempo acabou. A primeira luta, né, que dava luta e falava assim, qual que era a desculpa? Estava orando, Deus me mostrou um outro lugar para eu ir embora, para correr da luta, né? Para correr do problema, né? Meu tempo acabou, estou indo embora. Pensei que tinha uma ampulheta, lembra da ampulheta que tem areinha? Lembra disso? Põe uma areinha e na que a areinha acabasse, estou indo embora. Hoje em dia, não. Tem pastores que ficam 5, 10, 15, 20 anos. As maiores igrejas, em termos de denominação no Brasil, são de pastores que estão há mais de 15 anos na igreja. Mega igrejas de 20, de 30 mil pessoas. São pastores que estão há 15, a 20, a 30 anos na mesma igreja. Por quê? Porque tem sequência de trabalho, tem sequência de filosofia de trabalho, tem sequência de obreiros. A igreja tinha uma rotatividade muito alta de seus líderes. Então, cada hora chegava um tipo de líder que fazia uma coisa. Quando estava dando certo, sabe o que ele fazia, Joaquim? Muda tudo. Aí chega outra pessoa, muda tudo. Aí chega outra pessoa, muda tudo de novo. Aí chega outra pessoa, muda de novo, o que está mudado, do que mudou, do que deixou, do que foi embora. Mas hoje não, a realidade, nós começamos a entender que a continuidade, ela faz parte para que nós possamos fazer uma revolução na mentalidade das pessoas e nós possamos caminhar na mesma sintonia. Então nós não podemos ajustar as frequências e na hora que as coisas estão ajustadas para a gente crescer, a gente muda a frequência. Nós precisamos estar sintonizados. Então hoje a igreja entendeu que o líder precisa estar mais tempo. Quando o líder é ruim, meu filho, ele pode ficar 1 ano, 2 meses, 5 meses, que ele é ruim de qualquer jeito. Ele não vai melhorar daqui a 10 anos, vai ficar essa mesma porcaria. Quando o líder é ruim, isso mesmo, não tem jeito. E vai prestar conta para Deus quem consagrou essa turma aí que não resolve nada. Não é problema meu, não fui eu que consagrei. Eu tenho problema aqui com o Geraldinho, que você falou para o diácono, se ele não vingar, eu e a Rosa vamos dar um jeito nele. Isso aí. Agora, quem lá para trás consagrou uma turma aí que não está resolvendo nada, isso não é problema meu. Mas nós, como igreja, precisamos entender que a continuidade do trabalho é importante para que nós possamos alcançar o resultado. É claro que tem momentos que nós temos que tocar. Eu, particularmente, entendo que, depois aqui Jesus entra na questão dos discípulos, ele chama os discípulos, ele chama os apóstolos, ele escolhe os 12, escolhe os 70, cada um com uma peculiaridade, porque cada um atingiria um objetivo. Sim. Isso aí é uma coisa mais técnica, mas existe, gente. Existem sintonias, frequências que a gente fala, frequências da música, que elas invocam demônio. Isso existe, tá? Existe essa situação. Eu não sou especialista da área de questão musical, mas a gente tem um conhecimento que alguns gêneros, aí tem os ritmos, tem o axé, tem o pagode, tem tudo, mas existem alguns ritmos específicos que eles são frequências que ativam situações espirituais. Isso existe. Eu não sou da área, não sou mais especialista para falar nisso, mas existem alguns ritmos, alguns tipos de música, eu falei ritmo não, falei o ritmo que eu falei, estilos musicais, gêneros musicais, que eles invocam entidades malignas. Então tem muita música que é criada com uma letra, abre aspas, cristã, dentro de melodias satânicas. Isso existe. Só tem que ser uma pessoa mais especialista para falar nisso. Então cuidado, de fato, a Tamara levantou um assunto importante. De fato,
precisamos ter cuidado com aquilo que ouvimos, né? Nem tudo que fala de Deus é de Deus, né? Como diz o ditado antigo, nem tudo que reluz é ouro. Sim. Aquela melodia é utilizada para poder invocar demônios, né? E Lúcifer sabe disso. Ele era o ministro, né? Ele não era o querubim ungido, o regente, né? De maneira bem vulgar falando, ele não regia o coro celestial, então ele entende do poder da música. Você quer ver uma coisa interessante? Só fazendo um parênteses aqui, né, já que estamos falando de música, não é o tema, mas foi mencionado. Quando Deus manda o povo de Israel dar 7 voltas ao redor da muralha de Jericó, lembra lá? Josué estava lá? Deu 7 voltas. Na 7ª volta eles falam, vocês vão soar a trombeta. Não é isso? Não lembro o texto de cabeça aqui, se alguém no online me lembrar, me lembra o texto aí. Eles soam a trombeta na 7ª volta, e a Bíblia diz que as muralhas, fala amor, fala, as muralhas, quando na 7ª volta, Cristiano, que eles tocam a trombeta, o que acontece com as muralhas? Não, a muralha não caiu, aí está o segredo. Mas isso aí está mais ou menos. As muralhas ruíram. No original está ruíram. A terra abriu e engoliu a muralha. A muralha não caiu igual um muro cai e fica aqui tanto de escombro, não. A terra abriu e engoliu a muralha. Isso que aconteceu. Caíram, porque no português é um pouco pobre em relação a isso aí, mas ruíram. As muralhas ruíram. Então, abriu. O que aconteceu ali? Há algumas pessoas que dizem que quando Deus manda o povo tocar aquela trombeta, aquela frequência, é claro que foi a mão de Deus, né, gente? Mas aquela frequência da trombeta foi guiada pelo próprio Deus a ponto de destruir a muralha, debaixo da ordem de Deus, gente. Quando soar a trombeta, Paulo não fala, ao toque da trombeta, nós ouviremos. Aqueles que estiverem vivos serão arrebatados, os que estiverem mortos serão transformados, receberão um novo corpo. Ao toque da trombeta, seria mais ou menos assim, a trombeta do arcanjo, a trombeta de Deus vai soar numa frequência que só os salvos ouvirão. O ímpio não vai ouvir. Sabe quando o cachorro sai correndo atrás da moto? A moto passa, e o cachorro sai correndo atrás da moto, e você não sabe nem o que está acontecendo? É o barulho da roda da moto que incita, que machuca a audição do cachorro. Então essa trombeta do arcanjo vai ser soada na frequência dos salvos. Só os salvos conseguirão ouvir. Josué 6:20. Maravilha, viu? Tem crente na live. Ô, glória. Só os salvos conseguirão ouvir. Então a frequência, aí vocês me vão fazer eu puxando minha língua, né? Estou acabando. Você que falou? Ai, minha esposa maravilhosa. A frequência da trombeta do arcanjo, quando for soada, ela vai ser entoada na frequência dos salvos. Aí eu te pergunto, a nossa frequência está ajustada mais para as bandas do céu ou mais para a banda da terra? Crente que vive com a frequência na banda da terra, uma frequência terrena, uma frequência muito perto do chão, uma frequência muito rasteira, muito pensando no chão, nos bens dessa vida, nos afazeres dessa vida, pensando muito no poder dessa vida, não estarão com os ouvidos aguçados e prontos a ouvirem a frequência da trombeta que soará nos céus. Tem muito crente na AM ainda, hein? Tem muito crente na AM. A AM acabou, né? A AM não tem mais, tem? Diz que não tem, né? A AM. Existe a AM e a FM, né? Hoje parece que a AM não tem mais. Tem muito crente na AM ainda. Então, que você possa plugar na FM dos céus. Bom soar, ué. A voz do arcanjo. Bom soar. Tem várias trombetas, são 7 trombetas, aí é escatologia, isso eu não sou perito na área, eu tenho um pouco de conhecimento, mas não sou especialista. A pessoa mais indicada seria o pastor Lourenço. Isso, mas vai haver uma trombeta mesmo, um clamor de trombeta. Mas aí é escatologia, né?
Também, no arrebatamento haverá, e haverá 7 trombetas, haverá 7 taças. A escatologia não me faz entrar nessa área, não. Então, é por isso que a frequência da trombeta será a frequência dos salvos. Os salvos serão, abre aspas, como o cachorro que corre até da moto, né? Só os salvos serão capazes de discernir o barulho das trombetas. Isso é uma interpretação escatológica, gente. Se vocês gostam de escatologia, me fala, que eu vou ver se o pastor Lourenço um dia vem aqui falar sobre isso. Ele é o perito nisso. Eu não sou esse cara. Eu vou te dar uma resposta que eu dei lá nas primeiras FLs que eu tive aqui. Nas primeiras FLs, que talvez vocês não estavam. Eu vou finalizar aqui, agradecer a todos aí do chat. Nós vamos fechar. Eu vou dar só uma resposta a uma pergunta que foi feita aqui no presencial, falando sobre as trombetas, o toque da trombeta, arrebatamento. Eu vou dar a mesma resposta que eu dei há 2 anos atrás, quase, numa das nossas FLs aqui, para quem estava presente. É muito bom saber que horas que a trombeta vai soar, se é prata, se é dourada, se é 6 anjos, 7 anjos, 15 anjos, se tem 7 taças, 5 taxas, se o pé do anjo é preto, é vermelho, é azul, se o cavalo é branco, é pintado, é pônei, ou que... É muito gostoso, né, essas curiosidades. Mas eu prefiro estar preparado para quando aquele grande dia chegar. Tem muita gente pensando na viagem, pensando no destino, mas não comprou a passagem. Eu quero a minha passagem garantida, para que quando acontecer o momento, eu esteja com a minha passagem, meu selo do sangue de Jesus na minha mão, para que eu possa entrar pelas portas da Nova Jerusalém com ação de graças. Senão me preocupo muito com o toque da trombeta, que é importante para quem gosta, e na hora que a trombeta soar, a passagem eu não comprei. Não está paga, né, por Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pode ser o dia. Hoje pode ser o último dia, hein? Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe seus filhos, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Que a tua bênção reine sobre nós, que a tua graça reine sobre nós, que o Senhor possa visitar cada um no presencial e aí no online, Senhor. Que o Senhor possa nos dar força e nós possamos estar na dependência do Espírito Santo. Que nós possamos estar caminhando na frequência dos céus. Que o Espírito Santo tenha liberdade para falar em nós, através de nós. Que a tua graça permaneça e prevaleça em nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, em nome de Cristo.